Olá, Cassandra, olá, colegas que irão assistir esse vídeo. Bom, eu convidei alguns colegas para me ajudarem a fazer esse trabalho. A Damaris, que é formada em Pedagogia e atualmente está fazendo mestrado em Letras aqui na UFOP. Natasha, que é formada em Letras e também está fazendo mestrado aqui na UFOP em Letras. E o Mamed, que está fazendo doutorado em História. Daí, conversando com eles, a gente chegou à conclusão que se a gente fizesse um bate-papo, todo mundo junto, seria mais produtivo e também ajudaria assim, com a questão da vergonha. Então, vamos começar. Bom, a primeira pergunta é sobre qual a função social de um pesquisador. Existe essa função ou não? E se existe, qual que é a função? Então, a gente está fazendo uma disciplina que no início dela a professora levou a gente a refletir um pouco sobre isso, né? De pensar qual que é a relevância do nosso trabalho para a sociedade. E se a gente pensar de um ponto de vista assim, mais prático, a professora colocou, né? A gente não produz vacinas, a gente não produz remédios, nada assim diretamente. E essa visão desvaloriza um pouco as nossas pesquisas que são da área das humanidades. Mas aí eu fico pensando, se a gente não tem nenhuma relevância, por que a gente é tão atacado por governos autoritários e tal, né? Quando traz algumas discussões, vamos tirar a filosofia, vamos tirar a sociologia, vamos vigiar o professor de história, vamos vigiar o professor de português. Em alguns momentos da história a gente teve livros literários mesmo que foram queimados, que foram proibidos. Então isso me faz refletir que sim, as nossas pesquisas, mesmo em humanidades, elas têm uma relevância. A gente tem uma função social e uma função muito importante. E a gente pode perceber isso quando determinados governos fascistas e autoritários tentam de toda forma nos calar e nos atacam. E isso não é de hoje, é bem antigo. Então, eu penso que a nossa função é meio que resistência mesmo, transgredir e talvez a gente deva fazer uma autocrítica de pensar de que maneira que a gente pode ser mais acessível à comunidade como um todo. Mas eu vejo que a nossa função é essa, de transgredir, de discutir, de debater, de discutir coisas que não devem ser discutidas na visão tradicional. E isso fica bem claro quando a todo momento, nós, a humanidade, as pessoas tentam nos calar. Começar? São muitas coisas juntas nessa pergunta, né? A função social do pesquisador, acho que aí tem dois aspectos aí importantes, que uma pesquisa, o que a gente entende por pesquisa, e ao mesmo tempo ligado com a ideia de ciência, e por outro lado, esse social, né? Que a gente chama de social, de sociedade, e qual é essa importância. Acho que um bom exemplo para a gente pensar a nossa formação como pesquisador e como profissional, né, seria talvez a comparação com outras áreas. E isso eu fui pensando ao mesmo tempo que você foi falando. Um médico, ele estuda ali de 6 a 10 anos, o médico não é cientista, ele não produz ciência, ele só estuda para virar um profissional. Ele vai atuar de forma mais específica na sociedade. Mas ele não produz ciência, ele está se formando. Então o médico fica 6, 10 anos para se formar. A nossa formação também está ligada com a pesquisa. Se nós formos equiparar categorias como inovação, que é típica da biologia, das ciências biológicas, das ciências aplicadas, né? Se formos comparar essa ideia de inovação, de termos que produzir uma vacina, produzir uma máquina, enfim, qualquer coisa ligada à inovação, à tecnologia, a lucro, definitivamente, conhecimento do mercado, a gente não vai ter parâmetros para se equiparar, porque a nossa pesquisa está ligada com formação. E que a formação incide diretamente na sociedade é a escola, a universidade. São espaços mais
menos visíveis, mas tão importantes quanto. Né? Se o médico erra numa cirurgia, ele mata a pessoa. Né? Mas se a gente erra por gerações e gerações, a gente produz indivíduos toscos, que às vezes elegem pessoas toscas. Né? Então tem um impacto não tão pontual, mas a longo prazo muito maior. Parece que o impacto é mais a longo prazo, né? E talvez seja isso a dificuldade de associar a nossa área com a pesquisa, né? Por causa dessa longevidade. Às vezes gera uma angústia muito grande a gente pensar, estou desenvolvendo essa pesquisa aqui, mas em que ela vai impactar a sociedade, o que ela vai gerar de produtividade, o que eu vou poder devolver, né, à sociedade a partir dessa pesquisa. Mas é isso, às vezes a pesquisa não apresenta um produto pronto que vai, né, que a gente vai poder colocar de certa forma ali na sociedade de maneira imediata, mas aí pode não vai acabar interferindo na nossa formação. Pois é. Porque, olha o seu caso, por exemplo, você é formada na área de pedagogia e veio fazer um mestrado na área de letras, literatura, memória e cultura. Isso de alguma forma vai preencher lacunas que na sua formação você não teve, né? Então vai causar um impacto quando você for para dar aula, né? Ser um profissional mais Eu ativo, acho né? que assim, a minha pesquisa, né? Sempre falando assim um pouquinho agora mais especificamente da minha pesquisa, eu já consigo enxergar nela uma função social dentro da própria pesquisa. Porque, por exemplo, se eu estou trabalhando com literatura de cordel, se eu vou dar voz ao poeta na minha pesquisa, um poeta que é silenciado também, né, dentro do seu próprio ambiente, porque no Nordeste o poeta cordelista ele tem perdido espaço, ele tem perdido visibilidade, ele tem sido silenciado. Por exemplo, um exemplo que eu usei esses dias no GT de Arte e Memória é que o Museu do Cordel em Caruaru perdeu metade do espaço, agora recentemente. Ele perdeu parte do acervo, ele tem perdido investimento. Então, assim, quando tem dentro da universidade pesquisa sendo desenvolvida com aquele objeto de estudo, eu acho que isso contribui para a resistência mesmo e para que a visibilidade daquele nosso objeto ela possa ser perpetuada. E assim, o cordel ele é patrimônio hoje, né? Ele é patrimônio cultural e material. Eu acho que as pesquisas que têm sido desenvolvidas com literatura de cordel têm uma contribuição muito grande para isso também. Então, é isso. Eu acho que é bem relativo quando a gente fala de pesquisa, especificamente da pesquisa, porque umas já contribuem diretamente, outras um pouco menos, e outras não contribuem, mas aí no quesito formação, todas vão contribuir. Eu fico pensando o quanto que essa noção da sociedade como um todo, de dizer que nós não fazemos ciência, nós não produzimos pesquisa, faça parte desse processo de silenciamento. Porque se nós começarmos a acreditar que o que a gente faz não tem relevância, se a gente mesmo não... Isso é o que a galera quer mesmo, né? Para nos calar, para que não há uma identidade de pesquisador no Brasil, né? Principalmente voltado para os humanos, né? Falando em senso comum, para a parte da população nós somos estudantes, e nós não somos estudantes mais, nós somos pesquisadores. Não é? Tanto é que nós somos financiados para isso, né? A gente não é financiado para estudar, a gente é financiado para pesquisar, mas há todo um problema de identidade que faz parte desse financiamento. É verdade. Eu lembrei de Ciências Sem Fronteiras, que Ciências Sem Fronteiras não tinha bolsa para estudantes de humanas, né? Por exemplo. É um conceito disputado, né? O que é ciência? E é uma longa discussão. Né? E antiga. Longa e antiga discussão. Né? A própria matemática e a biologia, um exemplo que eu usava para os meus alunos no método de técnica. Definir vida, o conceito de vida, você vai ter dificuldades. A própria biologia tem muita dificuldade em definir o que é vida. Se tem membrana plasmática ou não, não sei o quê. E, assim, essa ideia de que essa relação, muitas vezes direta, entre ciência e verdade, não existe dentro da própria noção de ciência e epistemologia. Né? E, em certo sentido, se aproxima muito do que a gente faz. Aqui, você vai editar depois? Porque eu estou preocupada com esse livro. Não, é porque Pode ele está dar com o pausa. dedinho bem... Pausa o vídeo.
Aí a próxima pergunta: qual o lugar da universidade em nossas vidas? Bom, eu estava conversando com a Dama sobre isso ontem, né? Que pra mim, na minha vida, a universidade fez toda a diferença. Porque assim, eu fui a primeira pessoa da minha família a ter ensino superior, vim de uma família conservadora, cristã, e eu tinha assim tudo como a minha verdade. Essa é a verdade. E tipo assim, eu acho que a universidade me desconstruiu totalmente, sabe? Eu acho que me ensinou a ver o outro, a ver que assim, a minha verdade não está errada, mas isso também não significa que a verdade do outro esteja errada. Eu acho assim que eu sou muito grata por ter tido a oportunidade de entrar na universidade, de fazer graduação na Universidade Federal, porque assim, eu divido a minha vida como antes e depois da faculdade, sabe? A minha identidade, a pessoa que eu sou, tudo foi muito, muito impactado pela universidade. Mais precisamente a pesquisa, né? Quando eu estava na graduação, eu tive a oportunidade de fazer iniciação científica em análise do discurso e análise do discurso religioso. E eu sempre fui uma pessoa religiosa. E a minha orientadora era muito boa, ela entendia muito do assunto, então a minha pesquisa foi bem proveitosa. E a minha pesquisa me fez questionar um monte de coisa, sabe? Mas esses questionamentos não destruiu em nada a minha fé, mas me fez mudar a perspectiva, sabe? Porque assim, eu acreditava que aquilo era verdade, aquilo ali é tudo boa intenção, mas quando eu comecei a analisar os cursos, eu comecei a ver, né? Isso aqui não é à toa, isso aqui, nada é, como que fala? Nada é sem um propósito, nada é descompromissado, tudo tem um propósito bem definido. E aí a minha pesquisa me permitiu ver isso, e isso foi muito importante para mim. Isso fez várias mudanças na minha vida religiosa, na minha vida pessoal. Então, assim, para mim, a universidade me abriu o mundo, abriu a minha visão. Eu acho que me tornei uma pessoa totalmente diferente. Me permitiu, assim, ver o outro, aceitar o outro, respeitar o outro, e de saber que o jeito que eu aprendi não era bem assim. Então, assim, pra mim, a universidade me tirou de um lugar, e eu gostaria que todas as pessoas do mundo tivessem essa oportunidade, porque foi tão bom de você ler uma coisa, você ouvir uma coisa e você fala, olha, não, será que é bem assim? Vamos pensar sobre isso aqui. Então, pra mim, a universidade, a minha pesquisa, eu acredito que agora, no mestrado que eu estou fazendo, ainda continuo com o discurso religioso, mas uma perspectiva diferente do que na graduação. Eu trabalhei especificamente com o discurso feminino, sobre o feminino, sobre a mulher no discurso religioso. Eu acho que vai me abrir ainda mais a mente, vai me permitir ver mais além, principalmente com o orientador que eu tenho, que tem uma visão de mundo bem diferente da minha. Eu acho que esse diálogo vai ser muito bom para mim. Então, assim, para mim, na minha vida, o lugar da universidade foi muito importante. Não só como profissional, mas como pessoa. E isso me permitiu também levar essas coisas para minha casa. Eu já conversei com vocês sobre isso com a minha mãe. Eu consigo conversar com ela sobre esses temas que eram tabus, esses temas, né, que eram muito isso e não aquilo. A gente consegue conversar e eu já consigo ir construindo algumas coisas junto com ela. Então, assim, o impacto não só na minha identidade, mas na identidade da minha família. Nossa, bem parecida assim com a minha história também, porque eu também, antes de entrar na universidade, eu vim de um contexto cuja educação era basicamente pautada nos princípios cristãos e que a gente tinha uma verdade ali fechada. E que hoje, olhando para trás, eu considero que eu era uma menina bem homofóbica. Bem homofóbica. Eu achava que gay não tinha que casar mesmo, né? Mas aí eu acho que isso foi uma das coisas que a universidade me ajudou a desconstruir também.
porque depois que eu entrei num curso de pedagogia, um curso de formação de professor, que vai lidar ali com crianças e com sujeitos de subjetividades, claro, obviamente, distintas e tudo, e eu acho que não tinha como, sabe? Eu acho que não tem como você passar pela universidade, passar por um curso de formação de professores, passar por um curso de uma área dentro das ciências humanas e você não desconstruir, sabe? Certos conceitos, né? E assim, também, eu concordo contigo que a universidade, ela, apesar de desconstruir esse conceito, ao contrário do que muitos acreditam, ela não faz com que a gente negue a nossa fé. Porque assim, teve reformulação de pensamento, eu mudei, sim, alguns conceitos, mas eu continuo professando a fé cristã. Né? Eu acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra, sabe? E hoje a universidade sofre muito ataque por parte de cristãos, né, que acreditam assim, não, o cristão entra na universidade e daqui a pouco a universidade está incentivando ele, né, a se revoltar contra a religião cristã e tudo. Daqui a pouco a pessoa, o cara é ateu, sabe? O cara se declara ateu, que não acredita. Acontece. Mas eu acho que é justamente por isso, porque a universidade, ela mostra pra gente caminhos de pensar por nós mesmos, né? E a partir desse pensar por si mesmo, é que o sujeito, ele vai aí decidir, né, no que pra ele é certo acreditar ou não. Mas aí esse pensar por si mesmo também pode te permitir continuar acreditando naquilo que você acreditava. Mas claro, é impossível que preconceitos não sejam desfeitos, sabe? Isso aí fala. Na verdade, eu acho que a fé, ela se torna até mais forte. Porque não é aquela fé condicionada, que tipo, é isso e pá. A sua fé é depois de tudo, de você ter ouvido, de você conhecer várias coisas, você questionar várias coisas e você ainda manter a sua fé, mas de uma maneira inteligente. Eu vejo a minha fé muito mais forte hoje, porque eu pensei sobre ela. Desconstruí ela, eu me reprogramei, me readaptei, esquemas que eu não estava acostumado, foi entrando em contato com o que eu já tinha e foi construindo. É uma fé que foi construída, que não foi só assim, é isso, tá aqui, vai embora. E também, eu tinha esquecido de falar, eu sempre tive vontade de ser professor, desde pequena, eu sabia que eu ia entrar no curso de licenciatura. Só que eu via o professor de uma forma, e a universidade também me fez repensar essa questão de que ser professor não é daquele jeito que eu pensava. Ser professor é muito mais, envolve sujeitos, envolve muito mais do que... E me mostrou também, assim, o poder do professor, sabe? E a importância do professor mesmo, assim, de como o nosso lugar na sociedade é realmente muito importante. Acho que o contexto é parecido, acho que você tem parecido também, o feedback, né? O contexto que eu venho também é parecido, um país cristão como o nosso, acho que são poucas as exceções, sem perspectiva de universidade, primeira geração que entra na universidade, nesse sentido também é muito parecido. Eu acho que não vai fugir muito, porque é um espaço de confrontação com a própria lógica, com o próprio universo, com aquela sua zona de conforto, aquilo que é confortável para você, tudo que faz sentido para o seu universo. Quando você chega na universidade, você é suspenso, você é confrontado o tempo inteiro, né? Com a sua própria lógica, a sua forma de pensar. E ao meu ver, tentando fazer talvez um link com a primeira pergunta da pesquisa ligada com formação, esse processo de se desconstruir, se reconstruir, né, repensar os problemas, são lógicas científicas, né? São lógicas de uma certa definição de ciência, que é apresentar problemas, solucionar os problemas de forma lógica, né? E isso faz parte da nossa formação, e relacionando a pesquisa, nossa formação e o nosso lugar na universidade. Está tudo junto, né? A gente separa analiticamente, mas no mundo real as coisas estão todas juntas. E é um caminho sem volta, porque você, a
partir do momento que você sai dessa zona de conforto, você estuda, quanto mais você estuda, mais lacunas vão se abrindo, né? Aquele método socrático de só sei que nada sei, né? Vão se abrindo mais lacunas, você percebe que o mundo é muito mais complicado do que uma leitura que você tinha antes. É um pouco também do que o Paulo Freire, né, para citar um pouco, pouco foi lido na minha graduação, essa ideia de incompletude, manter-se incompleto é fundamental para você nunca cristalizar uma ideia, né? E ser aquele professor que sabe tudo e o seu aluno não sabe nada. Então você está sempre se transformando nesse sentido, né? Porque você aprende, quando você aprende, você descobre que você falta aprender mais coisas, né? Esse ciclo nunca se fecha, você é sempre incompleto nesse sentido. Eu acho que para mim também não muda muito, né? E de valorizar o saber do outro, né? Exato. Tipo assim, o saber do meu aluno, ele não é acadêmico, ele não é... Né? Mas ele tem saber de onde que ele vem, da família dele, aquilo não pode ser desconsiderado. Que é o que a gente... repertório, né? Que é muito comum no ensino da língua mesmo, né? De, se tudo é isso que você está falando, tá tudo errado. Vamos apagar e vamos colocar tudo de novo. E não é. Né? A linguagem, ela já vem com o aluno da família dele, da casa dele. Eu acho que a universidade é isso, sabe? De permitir ver o outro e saber que o outro é tão importante quanto. Né? Deve ser isso. Eu não venho de uma formação tão conservadora e tradicional como a de vocês. Meus pais nunca foram ligados à religião como a de vocês. Então, mas assim, foi por minha própria vontade ir para a igreja católica, fazer todos os processos de catequese e tudo mais. Mas muita coisa me incomodava. E aí eu nunca achava a resposta, né? A universidade é aquele lugar que é importante ainda ser incomodado, né? Para abrir essas lacunas, elas sempre precisarem estar ali para em completude, né? E é engraçado demais, porque o que mais mudou para mim durante a faculdade foi a minha relação com a própria língua mesmo, né? Obviamente, sou formada em língua portuguesa, mas eu não me esqueço de uma pergunta da professora Soares, na disciplina de sociologia, sociolinguística, desculpa. Ela colocou nos slides várias frases, né? E falou, olha, gente, tenta imaginar essas frases sendo faladas, né? Vou expor aqui a imagem, mas imagine elas sendo faladas. O quanto essas frases te incomodam, né? Coisas básicas, assim, nós vai, onde você vai, sabe? Essas coisas que são normais na oralidade. E uma boa parte das pessoas levantou a mão e falou, isso me incomoda muito hoje. A gente já estava assim, no 8º período, né? Eu falei, comigo foi um processo contrário. Hoje a língua oral, ela me incomoda muito menos do que antes de entrar. Ela desmistificou, o estudo da língua, para mim, desmistificou essa pluralidade oral, né? Essa diversidade oral. Isso foi muito importante para mim. Hoje eu sou a defensora de que na oralidade não existe o certo e o errado. Para também mudar a visão das pessoas quanto ao professor de língua portuguesa, né? Porque as pessoas têm, quando você se apresenta como professor de língua portuguesa, a pessoa tem dificuldade de falar um bom dia com você, achando que vai errar alguma coisa. E aí a universidade foi importante para mim na relação enquanto língua, né? Enquanto pessoa no dia a dia, né? Como lidar com isso, como lidar com as pessoas mais humildes que não tiveram acesso, sabe? Isso foi muito importante. Mas os incômodos, eles ainda continuam. Então, assim, concluindo, eu vejo que essas nossas falas, elas estão um pouco relacionadas com o texto. Mesmo ainda tendo muitos problemas, né, na universidade, muitas questões que ainda precisam ser repensadas em relação ao sujeito, eu vejo que... O que vocês acham? Que sim, né? De considerar o sujeito, que a universidade nos fez pensar um pouco mais sobre isso, sobre o sujeito, sobre as desigualdades, de ver o outro, de refletir sobre essas questões. Fez. Eu acho que tanto fez que até permitiu que a gente conseguisse observar algumas contradições dentro da própria universidade, né?
Porque quando a gente recebe essa formação humana e para considerar a subjetividade do sujeito e a especificidade de cada um, a gente às vezes olha para dentro da própria universidade e às vezes observa que a universidade, muitas vezes, e aí falando de alguns profissionais de maneira pontual e do sistema mesmo, que às vezes ele é um pouquinho deficitário nesse sentido, né? Não é à toa que a universidade, que hoje assim, tem um índice de adoecimento muito grande dentro da universidade, e isso não é por acaso. Tem uma razão que está diretamente ligada a essa problemática que a gente está discutindo aqui, né? Mas aí a universidade oferece para a gente essa formação no sentido de desenvolver essa capacidade de pensar criticamente, né, o sistema de ensino e essa relação do sistema com o sujeito, que a gente já consegue observar isso. E a partir desse conseguir observar, eu acho que tem que ser pensado formas, assim, já tem sido pensado formas de tentar transformar isso, mudar, ver onde está errado para conseguir, né, consertar, mas é isso. A universidade às vezes ela se contradiz, mas ainda, nesse sentido, mas ainda eu acho que é muito positivo assim, a formação que ela oferece nesse sentido. Pegando os ganchos do que você está falando, alguns anos mais recentemente, a gente teve vamos dizer, uma popularização da universidade, né? Uhum. Começou a vir uma camada que até então não tinha, veio em massa, essa camada não tinha esse acesso. E eu não sei se vocês conseguem perceber, alguns professores não sabem lidar com isso. Não sabem. Porque é diferente, né? Por exemplo, eu cheguei na universidade, gente, pelo amor de Deus, pra mim era tudo tão novo. Eu vim de uma família que não tinha, minha família, minha mãe, primeiro ano do Fundamental 1, meu pai foi até quinta série. Então, assim, a gente não tinha hábito de ler, a gente não, né, a minha família, eu lia na escola, os livros que a escola poderia me oferecer, a gente não tinha dinheiro para comprar livro. O livro não era tão valorizado, né? Porque um livro é 40 reais. Ah, mas com 40 reais para comprar um livro? Não, vamos comprar comida, vamos comprar um tênis, vamos comprar roupa. Então, assim, para mim foi muito novo. E eu vi e ainda vejo alguns professores que eles falam muito sobre essas questões de que a gente tem que pensar, considerar os sujeitos, as identidades, mas muitos professores têm dificuldade de lidar com essa massa que está chegando agora. Uhum. Sabe? E de ser, muitas vezes, desrespeitoso mesmo e de segregar dentro da própria universidade. Verdade. É bem engraçado, porque às vezes professores que enfrentaram dificuldades absurdas para conseguir uma formação universitária, que aí isso há mais de uma década atrás, isso é bem mais difícil o acesso à universidade pública. E aí, por exemplo, nos programas de pós-graduação, que não tinha bolsa, que o tempo para fazer um mestrado, um doutorado, por exemplo, era maior, hoje em dia o tempo é menor. A gente tem bolsas, a gente, né, tem a oferta de bolsas, assim, tem, agora não mais, mas teve um boom aí, teve uma época que a oferta de bolsa aumentou, né? E aí esses professores que hoje, né, já têm um espaço, estão lecionando em universidade pública, eles falam: ah, mas vocês estão reclamando do quê? Que hoje para vocês está muito bom, vocês estão fazendo aí o mestrado de vocês têm tudo, vocês têm auxílio para eventos, vocês têm bolsa. Quando eu fiz, não tinha nada disso. Então há uma revolta, sabe, do professor que passou por tanta dificuldade, que foi difícil, foi muito difícil, mas hoje parece que não se sentem satisfeitos ao ver que hoje a condição de acesso do estudante no ensino superior está um pouco mais fácil em relação, né, à condição desse professor na época dele. E eu não sei como que eu cheguei nesse... Desconsidera o sujeito. Pois é. Considera um pouco o sujeito. Uhum. São muitas contradições. Eu sou aquela que vai, né, procurando o que tem contradição para pôr. Mas aí contextos também, geográficos, diferentes conjunturas, né? A USP é completamente diferente da universidade interior em Minas Gerais. O público da USP é um, o público da UFOP é outro. E junto a esse problema do sujeito, do lugar de onde ele vem, da formação dele,
que a universidade, o ensino básico, no geral, tem uma formação ruim brasileira. Existe o problema de colocar dentro da universidade, dentro da carreira, e de equivaler as formas de avaliação de pesquisador das ciências humanas com pesquisador das ciências exatas, das ciências biológicas. São as mesmas regras de avaliação para conceitos diferentes de conhecimento, né? Bom, a gente não trabalha com inovação, voltando àquela mesma ideia a gente não trabalha com inovação. E isso tem um peso altíssimo no Lattes, de avaliação. E essas coisas estão ligadas à verba para os programas, verba para a universidade. Um livro autoral tem pouco valor. E é o ápice de um profissional nosso, né? Um livro com 10 anos de pesquisa. E o valor que ele tem comparado a uma patente é nada. Então, esse é um problema que deixa a gente louco. Eles produzem, junta 10 pesquisadores, cada um faz um experimento, lançam 10 artigos. Juntos todos levam o nome. Né? Não dá para competir com essa mesma lógica de produção. Ou a gente vai ficar doido, a gente vai ficar depressivo, maluco, vai ter tudo de ruim. A gente tem que tentar pensar novas regras que, de alguma maneira, pensem no nosso saber de formas distintas mesmo. Porque são Seria coisas até distintas. interessante chamar alguém da exatas para compor a mesa, porque realmente a forma que eles lidam com pesquisa é muito diferente. Em junho, quando eu fui para a Semana de Letras na UFMG, eu percebi isso quando eu tive contato com minhas amigas que estão na área de pesquisa, mas elas são da engenharia. Uma da engenharia civil, a outra da engenharia química. E esse processo são 10 pesquisadores e são 10 artigos e todo mundo vai e leva o nome junto, né, constrói um Lattes em grupo. Eu fiquei, meu Deus, mas como? A gente passa tanto tempo tentando escrever um artigo. São experimentos. Cada um lida com a É, parte que tem na mas biologia e mas aí aí são dois pesos e duas claro. medidas, né? Não, é uma medida, só que tem 2 pesos diferentes aí, né? É verdade. É uma única medida, só que a gente não tem como fazer igual a isso. Porque a Sim. lógica da ciência é outra. Isso leva a alguns problemas, tanto desse profissional que vai ficando super saturado, né? Ele tem que competir com um profissional, um professor da biologia, e aí não tem como. Vamos só aceitar. A próxima pergunta. Como as teorias que escolhemos e utilizamos afetam a nós e a quem entra em contato com o que fazemos? Amém. Eu começo? Eu acho que essa é uma pergunta que cada um vai seguir por um caminho muito específico, se for pensar a teoria como uma ferramenta que te ajuda a ler um problema na sua pesquisa. Né? Delimitando aí o sentido de teoria, para a gente pensar, para a gente ter um caminho para seguir. Né? Eu estudo um objeto de pesquisa do século I da nossa era. Né? Então, nós estamos falando de um mundo moderno. Eu podia chamar esse momento que eu estudo de pré-capitalista, pré-moderno. Assim, existem vários autores que pensam por diversas teorias que me ajudam a ler a minha documentação, né, os meus problemas. Eu trabalho teoria eu trabalho, e não é uma teoria, no doutorado a ideia é você, pelo menos o que eu compreendo de construção de tese, é você pegar essas ferramentas que a ciência te proporciona e construir um modelo teórico, né, uma teoria ou um modelo e teoria com coisas distintas, né, para observar o passado, que no caso é a história. Né. Eu me aproprio de 2 autores principais, atualmente, fazendo um recorte. Tem outras coisas, mas que é o Niklas Luhmann, né, para pensar sociologia, para pensar como chamar essas sociedades antigas, que no caso chamam de sociedades estratificadas, e para a teoria no sentido da teoria da história, né, fazendo um recorte aqui, que é o Koselleck. Né. Então, esses 2 autores eles me ajudam, eles me dão categorias de análise, formas com que eu consiga, por meio da linguagem, atribuir sentido à documentação, atribuir sentido aos problemas, e explicar esses meus problemas, essa minha documentação, né, para os meus ouvintes, para os meus pares, né,
que estão no século XXI, 2018, né? Então a teoria acho que faz um pouco isso, ajuda você a trazer um problema, atribuir sentido a um problema e fazer ele fazer sentido, ele ser reconhecível, né, no presente. Então a todo momento isso muda, porque o presente muda a todo momento. Nós escrevemos e pesquisamos sempre no presente, né? Nossa relação de presente e passado na história, especialmente, ela é particularmente importante, né? É mais ou menos assim que eu vejo a importância da teoria e pesquisa. Eu acho que isso fica mais claro para você, porque você já está no doutorado, né? Agora que a gente está aprendendo de fato a lidar com a teoria, né? No mestrado, a experiência mudando a partir de agora. Talvez seja isso uma dificuldade nossa de responder essa pergunta, né? De como que a teoria nos afeta e afeta quem nos aproxima, não é isso? Quem nos afeta a nós é quem entra em contato com o que fazemos. Eu Que é penso mais assim. Porque agora que a gente está aprendendo a trabalhar com esses problemas, a ver a teoria para compor esses problemas, né? No caso, eu trabalho com memória coletiva, né? Então, assim, hoje, mais do que nunca, a memória coletiva tem sido discutida o tempo todo, né? Quando a gente, né, está diante de um governo fascista e tudo mais, a gente retoma aquelas memórias que foram veladas durante tanto tempo, né? Ou até negadas, né? Como é o caso da escravidão, né? E da ditadura, da tortura. Eu, assim, como a minha pesquisa, ela também trabalha em memória coletiva, mas aí é ligada especificamente ao aspecto regional, porque aí eu trabalho com memórias coletivas que dizem respeito ao povo nordestino. E aí eu vou passar por questões políticas, questões de identidade mesmo. E assim, me afeta na mesma medida em que vai afetar os sujeitos da minha pesquisa, né? Que são aquelas pessoas para quem eu estou escrevendo. Que ontem eu estava conversando contigo sobre essa necessidade que eu observo de tornar a minha pesquisa acessível, né, para os meus sujeitos. Por exemplo, eu vou entrevistar poetas, cordelistas, né, poetas populares, que às vezes eles não têm eles não dominam um léxico, né, não tem um conhecimento lexical para poder compreender um texto com linguagem acadêmica, né? As teorias, eu também não sei em que medida eles vão poder alcançar, né, a compreensão das teorias que eu estou utilizando na pesquisa, mas eu quero facilitar o acesso, né, a compreensão desse sentido, porque é para isso que eu estou escrevendo. E aí, quando eu trabalho com a memória coletiva de um povo, né, no aspecto aí regional, e eu pertenço a esse povo, né, eu acho que a teoria ela vai me afetar no sentido de entender mesmo questões identitárias, né, da região Nordeste. As questões políticas, eu já comecei a desenvolver alguns estudos sobre isso, sobre como que se deu ali a invenção mesmo, né, da região Nordeste e tudo mais. Então, acho que é nesse sentido que ela pode contribuir. Até agora, a compreensão que eu tenho a respeito disso pode ser um pouquinho limitada, mas até agora é isso. Eu entendo que a compreensão vai, né, a compreensão não, o alcance, a forma que a pesquisa vai afetar, que a teoria vai afetar, eu acho que é nesse sentido mesmo. Bom, então, eu também tive um pouco de dificuldade para responder essa pergunta, talvez porque, como a Natasha disse, é agora que a gente tem começado a pensar. Bom, inicialmente eu trabalho com a análise do discurso semiolinguística, que é uma teoria da análise do discurso que considera muitos sujeitos, né? Na percepção do Charrodot, tanto a produção quanto a interpretação dos discursos dependem dos sujeitos que estão envolvidos naquele discurso, tanto o que produz quanto o que recebe, o que é projetado pelo que fala para receber e o que recebe na verdade. E além disso, é uma teoria que considera que os discursos eles só podem ser compreendidos se a gente entender onde ele está sendo produzido. Então eu acho que isso faz todo sentido para o objeto que eu trabalho, né? O discurso religioso, que apesar de eu ainda não ter começado as análises em si, mas já fazendo algumas leituras e tal,
observando um pouco o objeto, a gente já vê que são discursos que trazem algumas coisas muito conservadoras, algumas coisas que já foram quebradas, né, de anos de discussão e que volta agora nesse discurso. E é muito importante a gente entender o contexto que aquele discurso é produzido para saber, mas por que isso aqui é aceito? Por que esse discurso aqui é aceito? Porque ele está sendo produzido nesse contexto específico. Então, e também trabalhando com algumas noções, como a doxa, né, que são esses elementos do senso comum que aparecem naqueles discursos, coisas já muito antigas, muito enraizadas. Então, assim, afeta a mim, porque isso me permite ter por eu ser alguém que pertence ao meio religioso, me afeta dessa maneira, de entender que aquilo ali não é uma coisa nova, aquilo ali está só atualizando coisas muito antigas, discursos muito antigos que houve muito trabalho para desconstruir, houve muitas manifestações, muitos protestos, muita luta para desconstruir, mas essas noções elas voltam agora, só que maquiadas, só que recontadas, né, de uma maneira nova. E assim, e quem entra em contato com o que fazemos, eu não sei dizer assim. Quem que tu espera que leia a sua pesquisa além do pessoal dentro da universidade? Então, foi mesmo a questão de, tipo assim, porque às vezes o meu lugar de fala, enquanto cristão, falando do discurso religioso, incomoda muitas pessoas do meio acadêmico. Mas é cristão falando. Mas aí eu fui levada a uma reflexão de pensar, mas será que não é importante exatamente do meu lugar de fala eu tentar desconstruir isso? Será que não vai me fazer alcançar algumas outras pessoas? Será que eu não vou ser mais aceita por causa do meu lugar de fala? E aí dois pontos se encontram, né? Independente, né, da sua desconstrução do próprio lugar de fala ou você escrevendo para os poetas, né, alguns pontos são incomuns, porque ambos fazem pesquisas e ambos precisam seguir certos parâmetros, né, da produção científica, independente da linguagem que você vai tentar fazer no final. Mas teoria compõe um elemento básico da construção do saber científico. Não dá pra... Não existe pesquisa sem teoria, né? Então faz parte do método, faz parte de caminhos, né? Então, vai te afetar na forma que você vai pesquisar, né? Você vai construir as categorias e você vai ter que prestar contas à universidade, né? Então, independente do seu público que você vai fazer vai ter que ter aquele elemento teórico, né? E aí o desafio, porque não é só para os poetas, mas é para a universidade também. Compõe esse percurso, a pesquisa. Sem isso não é pesquisa, né? Mas tem algumas teses que eu vejo. E a última, quais são os sentidos de transgredir nesse contexto? Bom, eu não sei se eu compreendi muito bem, mas eu vejo assim, que eu tenho transgredido muito no contexto da minha pesquisa. Isso porque eu sou cristã, protestante e analiso um discurso religioso sobre o papel da mulher, né? Tento fazer isso da maneira mais crítica possível e há um estranhamento muito grande. Todos os eventos que eu participei, que eu fui falar sobre isso, as pessoas me fazem, na hora da pergunta, ao invés de me fazerem perguntas pertinentes ao trabalho, elas me fazem perguntas pessoais, né? E há um estranhamento, me pergunto, mas por quê? Inclusive, na minha entrevista de mestrado, me perguntaram, mas você não acha que a sua religião vai te atrapalhar de fazer uma análise? Bom, todas as pessoas, se fosse um ateu, se fosse um católico, se fosse uma pessoa espírita, todo mundo ia fazer análise de um lugar de fala e a visão dessa pessoa ia interferir na análise. Por que é o problema uma pessoa que é cristã também querer fazer uma análise crítica do texto, do discurso religioso? E eu penso que o seguinte, será que não é interessante até? Porque do meu lugar de fala, se é tão inovador assim, eu não sei. Porque eu ainda não tenho muito conhecimento. Mas
aparentemente parece que é muito inovador, né? Porque todo mundo acha, tem um estranhamento de quando eu falo que sou religiosa e faço uma pesquisa sobre o discurso religioso. Será que não é legal, então, ter uma pessoa do lugar de fala cristão tentando ali criticar, tentando desconstruir, ou pelo menos refletindo sobre aqueles discursos? Será que isso não é interessante? Né? Não é novo uma visão do lado de cá? Essa visão regendo o trabalho? Então eu penso que eu já sou meu trabalho é bem transgride nesse sentido, de que é um lugar de fala que não é muito bem aceito, que as pessoas me questionam muito, fazem muitas perguntas pessoais. Então eu acho que, de certa forma, dentro da minha área, eu estou transgredindo um pouco. E será que talvez eu, por estar nesse lugar de fala, não vou conseguir alcançar outras pessoas? Bom, eu vejo desse jeito, dentro do meu contexto, da minha pesquisa. Eu acho que não só no contexto da pesquisa, no âmbito da pesquisa, mas eu acho que a universidade em si, e aí eu vou englobar tudo, aquelas questões que se relacionavam mais especificamente à universidade e outras um pouco mais voltadas para a pesquisa, eu acho que a universidade em si, ela é um ambiente que impele a gente a transgredir mesmo, é um ambiente de transgressão, de desobediência epistêmica mesmo, sabe? Eu acho que é um ambiente de resistência. Por exemplo, a sua pesquisa é um modo de resistência. Você, apesar de estar inserida em um contexto religioso, você está ali usando o seu lugar de fala para... Vai ser uma pesquisa crítica, é uma pesquisa muito crítica, então você está transgredindo mesmo. Eu, na minha pesquisa, por exemplo, minha pesquisa ela é transgressão, desde a concepção da ideia, né, até aqui. Ela vai continuar sendo, porque trabalhar com literatura de cordel, que é uma literatura que não tem o prestígio, nem de longe tem o prestígio do cânone literário e tudo, é uma forma de resistir e transgredir sim, porque quando eu cheguei lá na Universidade Federal de Pernambuco, que eu propus essa ideia de trabalhar tendo como objeto de pesquisa a literatura de cordel, eu fui desencorajada, né, por professores, e aí sob a alegação de que a literatura de cordel não tinha prestígio científico, acadêmico. Né? Como acontece com a literatura popular. Pois é. E talvez não seria melhor você trabalhar com outro objeto, porque literatura de cordel você não vai encontrar tanta coisa em que se apoiar teoricamente, porque ela não tem prestígio acadêmico, científico. Mas aí eu pensei, mas se eu não fizer, ela vai continuar não tendo. Se eu fizer, vai ser mais um trabalho falando sobre. E aí isso pode dar margem para pessoas escreverem mais, e aí vai surgir mais obras, né, vai ganhar mais força. E aí eu saí de um lugar, né, isso por mais surreal que possa parecer, eu saí da região, do berço da literatura de cordel, onde não tem prestígio, para poder fazer essa pesquisa em um outro lugar, em uma outra região. E aí eu tenho a grata surpresa de que aqui as pessoas valorizam um pouco mais e gostam, né, se interessam pela literatura popular, pelo cordel. E aí eu acho que isso é uma forma de transgredir. Assim, eu acho que eu estou sendo bem transgressora. Uhum. Para além disso, quando a gente vai lidar com literaturas populares em geral, que acontece comigo, né? Que lido com uma literatura cultural, né, de produção, de massa, aí a gente pensa no cânone, né? Vamos pensar no campo literário. Uhum. O que forma um campo, né? O campo literário, ele é formado por quem? Por acadêmicos, por críticos legitimados. Então a gente está num lugar de fala que faz parte, né, para legitimar aquele cânone, para legitimar aquela obra, aquele gênero literário. E aí a gente transgride nesse sentido, né? A gente faz parte ali de um estudo de campo literário, mas a gente, do nosso lugar de fala, que a gente dá a voz para essas literaturas de massa, né? Essas literaturas populares. É uma forma de transgredir, né? Pensando nessa transgressão, mais ou menos no sentido que você colocou, né, com um novo olhar, de um ponto de vista diferente, né,
um olhar sobre um ponto de vista diferente, problemas que são antigos, temas que são antigos e tudo mais. Na minha área de estudos clássicos, é uma área reconhecidamente há alguns anos, uma espécie elitista, eurocêntrica, né, fundada na Europa principalmente, por aristocratas, né, uma tradição de estudo ligada aos aristocratas, a uma elite intelectual que estuda grego, latim, desde criança, né? E o que o Brasil tem a contribuir, né, nesse sentido. São novos olhares direcionado a temas que não necessariamente esses problemas apareciam. Por exemplo, pensar a ideia do subalterno, do liberto, né, outros agentes históricos ali importantes que tradições antigas, mais consolidadas, em certo sentido elitistas, não observam. Um olhar latino-americano, não necessariamente elitista, aristocrático europeu, consegue, na mesma documentação, no mesmo período histórico, não filiado a determinadas correntes de pensamento, como acontece muito na Europa, os ingleses leem os ingleses, os franceses leem os franceses, né? Aqui a gente lê de tudo, a gente não tem filiação nenhuma. Isso proporciona o surgimento de novos problemas, novos olhares sobre temas antigos, né? E aí isso contribui para a produção de conhecimento, novas epistemologias e tudo mais. Pode ser uma forma de transgredir nesse sentido, né, que eu estou tomando e me apropriando, né? Eu estava pensando aqui agora de que por que causa tanto estranhamento, né? Eu estava falando sobre os religiosos, já que a gente discute tanto o sujeito descentrado, as pessoas falam, o sujeito é descentrado, é fragmentado, mas por que não é aceito um sujeito que é cristão e um sujeito que pode ser crítico, né? É isso mesmo, geralmente quando fala cristão, feminista, é fragmentado, mas aí quando eu vejo alguém que é cristão, mas se interessa por desconstruir, por tentar fazer um trabalho mais crítico, eu acho tão estranho assim. Acho que é isso, né? Eu gostaria de agradecer a contribuição para o trabalho. Espero que as nossas reflexões, as nossas conversas tenham gerado mais reflexões, né? Contribuam para mais reflexões, para conversas sobre todas essas questões que estão aí todos os dias. Muito obrigada e até mais. Nada. Por nada.